Amém? O conceito de Deus como provedor, ele é uma das doutrinas centrais da nossa fé. Yahvé Jireh, que é um dos seus nomes em hebraico, quer dizer que o Senhor vê ou o Senhor proverá. E isso, interessante, enfatiza a capacidade de Deus prover todas as nossas necessidades. As necessidades presentes e também as necessidades que há de vir. Ele sempre nos abençoa da maneira dele, do jeito dele, na hora certa. Mas seja qual for o nosso desafio, nós podemos ter a certeza que Deus vê as nossas circunstâncias e Ele está preparado sempre para agir. Nós temos que crer nessa ação do Senhor. Às vezes a gente até pensa que Ele demora, mas não. Ele age sempre no tempo certo. Deus, Ele vê, Deus, Ele conhece e Ele provê o que nós necessitamos. E o que você precisa esta noite? O Deus provedor, Ele está aqui. Amém? Te convido a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler os versos de 1 a 7. 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler os versos de 1 ao 7. Minha versão diz assim: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. E ela respondeu: essa sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponham à parte os que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhes passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais vasilhas. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Pai, muito obrigado pela tua palavra lida nesta noite. Que teu Espírito Santo, ele fale e ministre aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Quero te convidar a deixar a sua Bíblia aberta nessa história que nós acabamos de ler. Toda a Bíblia, ela aponta o caminho da nossa provisão, o caminho daquilo que nós precisamos. E ao ler essa história, nós percebemos que ali havia uma viúva, esposa de um dos discípulos dos profetas, e aquele esposo dela havia acabado de falecer e deixou ela numa situação muito difícil, uma situação financeiramente muito difícil. Na sua porta ali estavam alguns credores querendo receber a dívida, mas ela não tinha com que pagar. E naquela época era comum você pagar a dívida dando os seus filhos. Quem tem muitos filhos, daí saia no lucro, né? Podia dar uns 2 ali, ficavam uns 2, brincadeira, né? Mas era uma prática comum. Aqueles credores podiam ali levar os seus filhos sem que não acontecesse nada demais na vida deles. E por isso aquela viúva, ela desesperada, procura o profeta Eliseu. E ele faz ali um passo a passo do que ela teria que fazer para que o Deus da provisão pudesse prover o milagre dela. E ela, uma serva, uma esposa obediente, ela seguiu e fez aquilo que o profeta disse. E o milagre acontece. E é sobre isso que nós vamos começar a conversar esta noite. E podemos extrair aqui algumas lições para a nossa vida. Podemos extrair alguns valores que podemos colocar em prática a partir de hoje, para que o milagre aconteça em nossa vida. Amém, irmãos? E o primeiro milagre, a primeira coisa que nós temos que entender quando lemos esse texto, é que a fidelidade de Deus, sermos fiéis ao Senhor, não nos isenta dos problemas.
Não é porque você é fiel ao Senhor que você não vai adoecer, que você não vai ter um problema financeiro, que você vai perder um ente querido. Quando olhamos para a palavra do Senhor, aqueles que eram mais fiéis a Ele foram os que mais sofreram. E nós, em pleno 2025, achamos que somos o alecrim dourado de Jesus. Só porque eu sou membro, que eu sou um servo, ai de mim adoecer. Ai de mim se acontecer alguma coisa na minha família. Estamos pensando dessa forma de uma maneira totalmente errada. Porque ser fiel ao Senhor não nos isenta do problema, mas é um fundamento sobre a qual nós podemos clamar por socorro. Quando somos fiéis ao Senhor, nós podemos clamar pelo socorro. E o socorro, ele sempre vem, meus irmãos. O socorro, ele sempre vem sobre as nossas vidas. E é isso que nós temos que se apegar, é nisso que nós temos que crer a cada dia. E quando eu olho para esse versículo número 1, versículo 1, eu percebo que o marido daquela mulher, ele era um homem muito sábio. Ele era um dos alunos, um dos discípulos daquela escola, e ele fez muitos investimentos espirituais. Interessante que, mesmo ele sendo um homem bom, um homem fiel ao Senhor, um homem que temia o Senhor, que era obediente ao Senhor, o luto veio sobre a sua casa. E além dos investimentos financeiros que nós temos que fazer em nossa vida, que é o mais importante, irmãos, que é o essencial, que é o primordial em nossa vida, nós também devemos nos preocupar, vou usar essa palavra preocupar, entre aspas, com o financeiro. Aquele homem bom, aquele homem fiel, ele preocupou sim com o mais importante, que era o espiritual. Mas quando o Senhor o chamou e deixou ali a sua viúva, a sua esposa, a dívida também chegou. Ele não deixou nada financeiro para aquela mulher. E é aí que eu penso, e eu dando uma lida em alguns comentários, em alguns textos, eu percebo que nesse ponto, ele foi falho. De não preocupar com os seus. E aí essa palavra, ela é para nós. Principalmente nós homens, maridos. Será que nós estamos preocupando com o bem-estar da nossa família, se Deus nos chamar hoje? Conversando com a irmã Miriam está aqui? Não, né? Nós estivemos na casa dela na quarta-feira e ela me contando como que o seu esposo faleceu. Ele saiu de casa por volta de 7h30 da noite, falando que ia num certo estabelecimento, e na rua Dom Pedro aqui, ele começa a passar mal. Liga para ela e fala: Miriam, estou passando mal, estou na rua Dom Pedro II, né? Dom Pedro, isso mesmo, né? Dom Pedro II, vem aqui me acudir. E ela continuou com ele na linha, chegaram ali, ele já estava com muitas dores, e 4 horas depois ele tinha falecido. E ele tinha saído para ir em um local. Irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o minuto de amanhã, de hoje. E se Deus nos chamar hoje? Não estou aqui fazendo terrorismo, não é isso. Mas é uma realidade que, se você está vivo, nós podemos morrer a qualquer hora. E o que nós vamos deixar para os nossos, tanto de espiritual e também do financeiro? A vida deve ser vivida com foco maior nos nossos valores espirituais, relacionais e éticos, com certeza. Mas há um outro lado dessa moeda que não pode ser esquecido, que é esse lado financeiro. Não viveremos para sempre. O que nós estamos fazendo para os que vão ficar? Pastor Hélio falou semana passada que ele tem até seguro de vida. E depois que o Pedro nasceu, fiz também seguro de vida. Eu tenho auxílio funerário. Eu tenho 2 auxílios funerários, tá, irmão? Se um falhar, vocês falam assim: o Edgar falou que tinha 2. E tem um que diz que tem lanche. Se não tiver o lanche, vocês me cutucam lá e falam assim: Edgar, ó, você falou no dia lá que tinha lanche, não deram lanche. É verdade, tem lanche lá. Vocês me falam depois.
Mas eu comecei a me preocupar depois que o Pedro nasceu com o futuro do meu filho de apenas 1 ano. Eu não sei o dia de amanhã. O que nós estamos fazendo para os nossos enquanto estamos vivos? Eu não estou dizendo para você preocupar apenas com isso, porque o profeta Eliseu, ele deixou algo, o discípulo do profeta Eliseu deixou algo de mais importante, que foi o espiritual, porque quando aquela mulher se sentiu sozinha, quem que ela procurou? Ela lembrou que o seu marido temia a quem? A Deus. Esse é o ponto mais importante, amém, irmãos? Ela se lembrou, olha, o meu marido servia ao Senhor, ele temia a Deus, me ajude. Será que nós também estamos deixando esse legado, deixando isso para a nossa família? Que aconteça o que acontecer, nós estamos aqui como uma família da fé, nós estamos aqui como servos do Senhor para ajudar. O que nós estamos fazendo? Quais investimentos nós estamos fazendo? Faça investimentos espirituais, mas faça investimentos financeiros também. E nunca pense que só porque você é fiel ao Senhor, a dificuldade não possa bater na sua porta, que ela vai bater e ela vai entrar na sua casa. Mas o Senhor está com você, amém, irmãos? E é isso que nós vamos aprender no decorrer desse texto. Aprendemos também que precisamos valorizar o que nós já possuímos. Olha o versículo 2, que interessante. O profeta Eliseu pergunta àquela mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. Interessante que ela começa respondendo o quê? Eu não tenho nada. E aí eu acho que ela era brasileira e mineira. Nós temos essa mania de dizer que nós não temos nada. De falar ou de focar apenas no problema. Quando uma situação ruim chega, a gente só foca no problema. Nós não focamos na resolução do problema. E quando alguém nos pergunta se está tudo bem, você de imediato fala: não está tudo bem, eu não tenho nada. Será que realmente nós não temos nada? E aquela mulher, ela se lembra que ela tinha uma botija de azeite. E aí, queria trazer para vocês a importância do azeite naquela época. Como o azeite daquela época era usado. É uma lista enorme de benefícios, mas eu trouxe apenas alguns. O azeite era usado para o alimento. Era o principal ingrediente usado na dieta das pessoas, usado para cozinhar e temperar. Ele tinha um uso religioso e cerimonial. Ele era usado para ungir os sacerdotes, os reis, ungir os objetos no templo, simbolizava consagração e santificação. Já temos 2 usos aí. Ele também era usado na medicina, como bálsamo para as feridas, tratamento de pele, aliviava dores e curava enfermidades. Esse azeite era bruto mesmo. Ele também era usado como iluminação. Na época não tinha luz elétrica. E como que mantinha acesa ali a lamparina? Com o azeite. Também ele tinha uma importância no comércio e na economia. Grande valor econômico. Ele servia como riqueza armazenada. Você ter uma botija de azeite na sua casa significava uma riqueza armazenada. Mas aquela mulher disse que não tinha. E olha o tanto que ela tinha. E o azeite até hoje, ele é muito caro. Eu dei um Google lá para pesquisar, que eu nunca vi 1 litro de azeite. Litro, eu sempre vejo no mercado meio litro, né? 1 litro de azeite, alguém tem noção mais ou menos de quanto custa? 150 reais, o bom, mais ou menos, que eu achei na internet. Tem sim os mais baratos, mas aqueles bons que te dá uma cozinha no estômago, né? Até hoje, o litro de azeite, ele é muito valioso. Quanto que vale uma Coca-Cola? De 2 litros? 12, 15. Quanto que vale a nossa gasolina, que a gente acha que é cara? 5, 6. E olha o preço do azeite, irmãos.
Até hoje, o azeite, ele tem o seu valor. E aquela mulher tinha muito mais do que podia imaginar. Ela subestimou o que tinha. O milagre estava dentro da casa dela. Será que nós estamos subestimando também o que nós temos? Talvez o milagre da provisão está dentro da sua casa e você ainda não percebeu. O milagre está dentro da sua casa, mas você ainda continua dizendo que não tem nada. Como assim nós não temos nada, irmãos? Nós temos uma casa, amém? Todo mundo aqui mora numa casa, qualquer casa? Todo mundo aqui hoje conseguiu alimentar as 2 refeições, 3? Tomar um banhozinho gostoso? Vestir uma roupinha mais ou menos? E você está dizendo que não tem nada? Por que nós somos assim? Por que nós somos assim? Temos muito mais do que nós merecemos. Temos muito mais do que nós precisamos. Que a partir de hoje, em nome de Jesus, você possa falar: olha, estou passando sim por dificuldades, mas eu tenho tudo que me precisa. Eu tenho tudo que eu preciso. Creia nisso em nome do Senhor. Um outro ponto importante que ao olhar para esse texto nós podemos aprender está no versículo 3. Então eu disse: vá, peça emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Nós temos que ter relacionamento. Irmãos, se você não relaciona com ninguém, ou apenas com seu grupinho, uma hora isso vai dar ruim. Deus, ele frequentemente trabalha em nossa vida por meio das relações que nós cultivamos, as conexões que construímos ao longo da nossa vida. E essas conexões, elas podem ser providência nas mãos de um Deus provedor. Ele pode usar um ex-aluno, ele pode usar um ex-amigo, ele pode usar alguém que você conviveu para te ajudar. Às vezes nós não estamos valorizando. Por isso que eu trabalho com adolescente e jovem, principalmente os jovens da faculdade. Eu já tenho um arquiteto de graça. Amém? Ó, ninguém fala amém uma hora dessa aí. Uns médicos de graça, amém? Ninguém fala de graça, tá vendo? Eu oro para esse menino todo dia. E eu brinco com ele, eu quero tudo de graça futuramente. Quando vocês formar, forem ótimos profissionais, eu quero tudo de graça. Porque eu passei muita raiva com vocês lá atrás. Eu brinco com eles desse jeito. Mas quem sabe, né? Um dia eu possa precisar de um desses meninos aí e eles não me ajudam, né? Tomara, né? Que se não me ajudar também, Jesus vai vir com vocês. Mas lá na frente, alguém pode nos ajudar. Por isso, a importância de termos relacionamentos. Interessante que eu fiquei pensando, se aquela mulher fosse uma má vizinha, você acha que ela teria vasilhas? E aí eu trouxe para mim. Será que se eu precisar hoje, aqui eu moro na igreja, né? Se eu precisar de uma vasilha, os meus vizinhos vão me emprestar uma vasilha? A escola, né? A escola me empresta. Mas o meu vizinho que eu tenho mais contato é o dono do restaurante aqui. E como refletir nisso, sobre isso? Será que se eu precisar do meu vizinho para me socorrer, ele vai me socorrer? Aquela mulher, ela nos ensina isso, a importância de relacionar com as pessoas. Dificilmente alguém teria emprestado as vasilhas, e muitas vasilhas, se ela não fosse uma boa pessoa. E podemos fazer uma afirmação: ela era uma boa vizinha. Nós não fomos criados para ser isolados, irmãos, viver isolado não. Nós somos criados para viver em bando, em conjunto, junto com os nossos irmãos. Às vezes nós estamos achando que nós somos suficientes, que eu tenho tudo que eu preciso, eu já tenho dinheiro suficiente, eu já tenho tudo, eu não preciso de ninguém. Você vai precisar de alguém. Não pense dessa forma em nome de Jesus. Se o milagre de Deus, ou se o milagre que Deus quer fazer na sua vida, dependesse do seu relacionamento com seus irmãos, vizinhos, colegas de trabalho, você receberia esse milagre? Pensa aí um pouquinho. Vamos lá.
Deus vai te dar um milagre que você tanto quer. Pensa aí no milagre que você quer. Pensa aí. Pensou? No milagre que você quer. Deus vai virar para você e falar assim: eu só vou abençoar você com esse milagre se eu for lá nos seus vizinhos ou no seu local onde você trabalha e saber se você é um bom companheiro, uma boa companheira. Não me responda, só pensa. Será que o milagre aconteceria na sua vida? É para a gente pensar. Ou não? Né, Lucimar? Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós precisamos nos relacionar com as pessoas. E às vezes, como servos do Senhor, nós estamos afastando das pessoas. Nós precisamos ir, estar com as pessoas, evangelizar, ganhar para Jesus. Mas nem bom dia, nem boa tarde eu falo no meu serviço. E aí vai ser difícil você ganhar alguém para Jesus. Nós precisamos investir na nossa área relacional. Nós temos que ser construtores de pontes e não edificadores de muro, irmãos. E às vezes nós estamos edificando um muro entre a minha vida e a vida do meu companheiro, da minha companheira. Eu chego no meu trabalho, eu quero ficar apenas ali no meu cantinho, no meu computador, eu não quero ouvir a voz de ninguém. Eu quero ir tomar o meu café quando nenhum colega de trabalho está ali. Eu quero colocar o meu lixo para fora quando eu olho para um lado e não vejo ninguém. Aí que eu vou lá e coloco. Não faça isso em nome de Jesus. Não viva assim em nome de Jesus. A jornada espiritual e emocional que percorremos nos ensina que a vida não pode ser vivida em isolamento. E graças a Deus, aquela mulher, ela não vivia isolada dentro da sua casa. Ela tinha uma ótima relação com seus vizinhos, porque ela conseguiu todas as vasilhas necessárias. Relacione onde você estiver. Onde Deus te colocar, irmãos. Relacione com as pessoas em nome de Jesus. Aprendemos também que precisamos estabelecer restrições na nossa vida. O versículo 4 vai dizer que o profeta falou: olha, entre em sua casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Estabelecer restrições é um ato que nos posiciona no centro da vontade de Deus. Nós precisamos restringir tudo aquilo que tem impedido o milagre de Deus em nossa vida. Pode ser talvez o pecado que você está vivendo. Precisamos restringir o pecado na nossa vida, porque o milagre não vai acontecer se você tem vivido uma vida em pecado. O milagre não vai acontecer se você tem vivido uma vida de incredulidade, uma vida de desobediência. O milagre não vai acontecer. Precisamos nos posicionar diante do Senhor. Quando decidimos fechar as portas que bloqueiam o agir de Deus, Ele abre as janelas do céu e dá um milagre sobre nós, irmãos. Vale a pena fechar a porta do mundo sobre nós e as janelas do céu se abrir. Creia nisso em nome de Jesus. Vale a pena ser fiel ao Senhor, porque por mais que Ele não nos isenta do problema, Ele está ali conosco. Vale a pena. Vale a pena. Interessante que o profeta recomendou fechar a porta sobre ela e também sobre os seus filhos. Isso destaca a importância de proteger e guiar os nossos filhos no caminho do Senhor, prepará-los para lidar com as dificuldades da vida. Precisamos compreender os valores e princípios bíblicos que vão nortear a vida dos nossos filhos, irmãos. E eu trabalho com filhos aqui da maioria dos irmãos adolescentes. Precisamos fechar a porta sobre eles. Pais, é preciso colocar limites. Ainda mais quando moram debaixo do mesmo teto. Eu sempre falo, você pode ter 30 anos, se você mora debaixo do mesmo teto do seu pai e da sua mãe, você deve obrigações, obediências a eles, sim. Você tem que avisar onde você vai, com quem você vai e aonde você volta. Porque você não está sozinho. Mas não, já tenho 25 anos, meu pai paga tudo para mim, ele não precisa saber aonde eu vou, que horas eu volto. Infelizmente, essa tem sido uma realidade de muitos.
Pais, coloquem limite sobre os seus filhos em nome de Jesus. Dizer não também faz parte do processo. Eu sei que é doloroso. O meu menino tem 1 ano e às vezes ele chora. Hoje eu estava lá com ele vendo televisão, para ele ficar quieto um pouquinho. Mas só 5 minutinhos antes da Rayane veio brigar comigo. Cadê? Não está aqui não, né? E aí ele queria pegar o controle e trocar o canal. Eu falei, não, meu filho, pelo amor de Deus, fica quieto. E aí ele começou a chorar. Eu falei, aí deu o controle. Aí tudo errado. Já estava vendo televisão, errado. Chorou, pirraça. Oi, também. Irmãos, dizer não faz parte do processo. A começar em uma criança de 1 ano e 2 meses. Eu aprendi isso hoje. Que eu preciso falar não, Pedro. E pode chorar, e pode espernear. E temos que fazer isso com os nossos Pedro de 15 anos. Temos que fazer isso com o nosso Pedro de 18 anos. Com o nosso Pedro de 25 anos. Mas não, estamos falando sim, você pode, vai, toma dinheiro, faz isso. Não, irmãos. Não é assim. Precisamos impor o limite, fechar as portas sobre os nossos filhos. Quando estamos fechando as portas sobre ele, estamos ensinando a discernir o que deve e o que não deve fazer parte da sua vida, ajudando-os a desenvolver uma base sólida de sabedoria e caráter. E elementos essenciais para a sua formação como indivíduos. Irmãos, essa geração não está preparada para ouvir o não. Eu falo com muita tristeza, mas uma convicção no meu coração. Essa geração, daqui uns anos, no mercado de trabalho, quando o patrão falar um não com ele, é capaz de bater no patrão. Essa geração não está preparada para ouvir não. E a culpa é nossa. Porque nós só falamos sim. Ele cresceu ouvindo o quê? Sim. Então ele acha que tudo é sim, irmãos. Aprenda a fechar as portas em nome de Jesus. Tenha coragem para viver na contramão do mundo, de priorizar os valores do reino de Deus na sua casa, na sua família. Tenha tempo de qualidade. Será que nós estamos tendo tempo de qualidade com a nossa família? Estabeleça restrições para você ter um momento de qualidade com ele. Recentemente eu marquei uma conversa com um casal, o casal falou assim, pastor, hoje eu não posso que eu vou sair com a minha esposa. Eu falei, é isso aí, meu filho, vai com Deus. E aí depois eu vi nos stories, que todos postam nos stories, que foram no cinema. É isso aí, glória a Deus. Tire um tempo para você, para sua esposa, para você com os seus filhos, sem o celular. Às vezes estamos falando que estamos tendo tempo de qualidade com a nossa família, mas o telefone não sai da minha mão. Estamos até vendo um filme, estamos até conversando, mas o telefone não sai da mão. E aí nós queremos falar para os nossos filhos, largar o telefone, sendo que nós como pais estamos com o telefone na mão o tempo todo. Que exemplo que nós estamos sendo para os nossos filhos, cobrando um tempo de qualidade para eles. Precisamos ser exemplo. O Pedro já pega um telefonezinho que a minha sogra deu para ele, fica no alô, fica mexendo no telefone. 1 ano. Porque eu tenho certeza que ele vê a gente mexer. E eu mexo muito, tem que parar com isso. Irmãos, nós somos espelho para os nossos filhos. Nós precisamos voltar aos costumes sadios da nossa casa. Talvez colocar como uma regrinha da sua casa, almoçar todo domingo junto. Almoçar que seja pelo menos na sala, na cozinha, né, na sala de estar, de jantar. Nós precisamos voltar a resgatar isso, família, porque durante a semana é muito corrido, às vezes não dá. Mas pelo menos no sábado, no domingo, reúna a sua família em volta da mesa. Comam, conversem. Nós precisamos resgatar isso na nossa família. Precisamos resgatar as práticas espirituais. As devocionais com a nossa família. Que seja um dia, irmãos, da semana,
Como que nós queremos que os nossos filhos tenham uma vida de devocional se eu e você não faz devocional? Como eu posso mais uma vez cobrar algo do meu filho se eu não estou fazendo isso? O Pedro, eu acho que ele não entende nada, mas todo dia a gente faz devocional com ele. Isso quando eu não pego o negócio, eu faço devocional com ele também da presente diário, não é, né? Manancial que a gente tem aqui na igreja. Aí tem dia que ele pega e trem rasga. Aí eu falo, meu filho, não pode rasgar. Mas eu falo com ele. Aí à noite tem o livrinho dele, da historinha dele, que gosta de ver os bichinhos. Todos os dias eu e Rayane fazemos isso com ele. E é para a glória do Senhor. Mas se o seu Pedro tem 18 anos, faça o mesmo com ele. Se tem 25 anos, faça o mesmo com ele. Vem cá, meu filho, vamos orar. Vamos fazer um culto doméstico. Mas não, a gente não está fazendo isso. Então nós não estamos fechando as portas sobre a nossa vida. Nós não estamos colocando restrições sobre as nossas vidas. E a ordem do profeta Eliseu para: feche a porta sobre você e sobre os seus filhos. Porque o milagre vai acontecer. Amém, irmãos? Trabalhe em equipe. Os versos 5 e 6 ele vai falar isso. O trabalho em equipe não apenas alivia a carga da responsabilidade, mas também potencializa as bênçãos e cria um ambiente onde o milagre pode acontecer. Cada um ali teve a sua função. Eu fico imaginando essa mulher e os seus filhos trabalhando, o azeite derramando, eles colocando e tirando as vasilhas, e foi um trabalho em equipe. Se aquela mulher estivesse trabalhando sozinha, se fosse da vontade do Senhor o milagre acontecer, ia acontecer independentemente de qualquer coisa, amém, irmãos? Mas com os filhos foi mais fácil, foi mais rápido talvez, foi mais ágil. Por isso a importância de trabalharmos em equipe. Onde você estiver, trabalhe em equipe, na nossa casa, no nosso serviço, na nossa comunidade de fé. Quando trabalhamos em equipe, tudo fica mais fácil, irmãos. E aí, trazendo para o nosso meio de igreja, como precisamos trabalhar em equipe. Às vezes é sempre as mesmas pessoas. Os 20% que trabalham, 15% desses 20% estão em 2, 3, 4 ministérios. Estão cansados, fadigados, porque os outros 80% não conseguem trabalhar em equipe e sequer trabalham sozinho para o reino de Deus. Por isso que às vezes a carga ela é tão pesada. Por isso que às vezes a carga ela nos cansa, porque está faltando trabalhadores para o Senhor. Nós precisamos despertar como igreja, trabalhar em equipe. O pastor sempre fala aqui dos visitantes, das nossas fichas que estão lá na gaveta dele, na minha gaveta. Nós não estamos dando conta para a glória de Deus, mas falta pessoas para nos ajudar. Tem pessoas, irmãos, esperando estudo bíblico, e é verdade que eu estou dizendo, que o pastor fala, porque nem eu e nem ele a gente está conseguindo dar mais estudo bíblico. Está faltando trabalho, está faltando pessoas. E Deus ele tem sido tão misericordioso com a nossa igreja, que a gente nem está precisando ir. Os peixes estão vindo, os peixes estão pulando para a glória de Deus. O que nós estamos fazendo enquanto corpo de Cristo e como igreja do Senhor? Será que nós estamos trabalhando em equipe como essa mulher trabalhou? E o versículo 7, viva o milagre da provisão. O milagre, ele aconteceu. O versículo 7, ele vai nos dizer o seguinte: então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Deus não apenas resolveu um problema imediato, Ele sustentou a família após essa crise. E é isso que Deus quer fazer comigo e na minha vida e na sua vida. Ele não quer apenas resolver um probleminha aqui, não. Ele quer resolver o problema e continuar cuidando da gente. Porque esse Deus, Ele é maravilhoso. As bênçãos de Deus, elas estão disponíveis, mas requer uma ação da nossa parte.
Será que nós estamos prontos para agir com fé? E aí eu fico me perguntando, ao olhar para essa história, eu acho que eu teria perguntado assim, mas por que pegar tanta vasilha? Nós não temos essa mania do porquê? Vai lá, coloca 2 pitadas de açúcar. Aí, por que 2 pitadas? Vai, gente, coloca. Não está em nós esse questionamento? Eu acho que se nós tivéssemos, mas por que pegar tanta vasilha? Estou entendendo você não, hein? Mas aquela mulher pergunta alguma coisa? Ela acredita que algo iria acontecer. E eu acho que ela foi uma mulher inteligente, e eu fico imaginando ela pegando aquele monte de vasilha, nossa, vai dar muito óleo. E eu creio que foi isso que ela pensou. Mas será que nós estamos dispostos a obedecer ao Senhor? Será que estamos dispostos a fazer exatamente como Ele nos orienta? Irmãos, tem hora que Deus está desenhando para nós. Ele não está nem falando, não, Ele está desenhando. E a gente fica o quê? Por quê? Por que Deus? Não, aqui é mais perto, não. E a gente começa a questionar Deus. Começamos a questionar o próprio milagre do Senhor na nossa vida. Deus tem o poder de multiplicar o pouco que temos em algo muito maior, desde que sejamos dispostos a colocar tudo nas mãos do Senhor. Será que você está disposto a colocar tudo nas mãos do Senhor? E eu já caminho para o final. Essa história da viúva nos mostra que mesmo nas situações mais desesperadoras, o Deus da provisão nunca perde o controle, irmãos. Deus, Ele está no controle. Mas a maior provisão que Deus já fez não foi o azeite que multiplicou, nem o pão que caiu do céu, nem o mar que se abriu. A maior provisão de Deus foi a cruz de Cristo. Em Jesus, Deus providenciou o perdão para os nossos pecados, vida eterna para as nossas almas e um relacionamento restaurado com Ele. Deus não prometeu a ausência de problemas, mas garantiu a sua presença, a sua provisão e a salvação em meio a eles. O Deus provedor nos garantiu uma salvação. Você pode hoje estar como aquela viúva, talvez endividado. Talvez espiritualmente destroçado, quebrado, cansado, desesperado, com a sua alma vazia. Mas o mesmo Deus que cuidou daquela mulher, que operou o milagre na vida daquela mulher, Ele está aqui esta noite. Creia que Ele pode fazer um milagre na sua vida em nome de Jesus. Mas será que você está disposto a fechar a porta para o pecado? Fechar a porta para o orgulho? Fechar a porta para a autossuficiência e deixar que Deus faça o milagre na sua vida? Será que você está disposto a isso? Ou você quer apenas o milagre? Ou você quer ter apenas o azeite? O maior milagre não pode ser apenas o financeiro nem o material, mas o maior milagre é a salvação de Cristo em nossa vida. A graça de Deus, ela nunca se esgota na nossa vida. Cristo morreu por mim e por você. E Ele quer entrar na sua vida, perdoar os seus pecados e começar uma nova história na sua vida. Mas se você deseja ter esse Deus da provisão, você tem que dar um passo, entregar a sua vida a Cristo. Mas é entregar de verdade, irmãos. Não é entregar de mentirinha, é reconhecer as suas necessidades, é valorizar o que Deus te deu. E Ele te deu algo mais precioso do que a salvação. Na verdade, a salvação ela é a melhor, mas Ele te deu o fôlego de vida, que você está vivo aqui nesse momento. Amém? Tem todo mundo vivo? Amém. Ninguém morto aqui não, né? Olha, Deus te deu o fôlego de vida, irmãos. E você está dizendo que não tem nada. Esse tem sido o maior milagre. Abra o seu coração para Jesus. O que você precisa para essa noite? Mais do que dinheiro ou saúde, precisamos é de Jesus na nossa vida. E Ele está aqui, porque Ele é o Deus que vê. Ele é o Deus que provê. Eu te convido a baixar a sua cabeça. Que você possa refletir agora na sua vida. Eu não sei como que você chegou aqui esta noite. Talvez semelhante a essa viúva, com algum problema muito sério. Talvez você chegou sem esperança, desanimado.
Mas nós acabamos de ver que o Deus que faz milagre, Ele continua fazendo milagres. E o maior milagre que Ele quer fazer na sua vida é a salvação. Eu não sei se tem alguém aqui esta noite que ainda não fez entregou a sua vida a Cristo. Eu quero te dizer que você não vai ficar sem os problemas. Mas com Deus, com seus problemas, vai ser muito mais fácil. Ele quer trazer alívio. Ele quer trazer refrigério na sua vida. Ele quer sustentar a sua vida para todo sempre. E Ele quer te dar uma vida eterna que somente existe nele. Alguém que essa noite que deseja fazer esse compromisso com o Senhor, eu quero orar por você. Não precisa vir aqui à frente. Só levante uma de suas mãos. Você entendeu que precisa entregar a sua vida, colocar a sua vida no centro da vontade do Senhor, fazer exatamente aquilo que Ele está te pedindo. Eu quero orar pela sua vida. Alguém que essa noite, só levante uma de suas mãos. Não vou te chamar aqui à frente, não vou te constranger, eu quero apenas orar por você. Mas talvez você já é um servo do Senhor, talvez você já tem tudo na sua casa, mas tem vivido reclamado, está vivendo reclamando das coisas que você tem, só vive reclamando dos problemas. Irmãos, eu te falo que em nome de Jesus, pare com isso, pare de murmurar, coloque tudo nas mãos do Senhor, e seja atento à voz dEle, mas que você venha obedecer a tudo que Ele te mandar fazer a partir de hoje, em nome de Jesus. Será que você tem essa coragem de falar: Senhor, eis-me aqui? Nós cantamos essa canção: Senhor, eis-me aqui, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor. Eu já tenho tudo, ó Pai, eu tenho uma casa, mas eu não tenho confiado, tem me faltado fé nesse Deus que provê todas as minhas necessidades. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra ela é maravilhosa. Como o pastor diz, a Tua palavra, ela explica a própria palavra. Ela é autoexplicativa, ó Deus. Obrigado por ser um Deus da provisão na nossa vida. Obrigado, ó Pai, porque nada tem nos faltado. Nada, ó Pai. Temos sim problemas, passamos sim por dificuldades, mas o Senhor continua no controle, ó Pai. Ó Deus, continue no controle das nossas vidas, em nome de Jesus. Ó Pai, que nós possamos valorizar o que nós temos. Que a Tua igreja, ó Pai, em nome de Jesus, venha entender e praticar esses ensinamentos desta noite. Que nós possamos ter um bom relacionamento com as pessoas. Que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, confiar no Senhor. Que nós possamos, em nome de Jesus, ó Pai, fechar as portas de tudo aquilo que tem me afastado do Senhor. Sobre a minha vida e a vida da minha casa. A vida do meu marido, da minha esposa, sobre os meus filhos. Que nós possamos fechar essas portas em nome de Jesus. Ó Pai, ouça cada clamor, cada oração. E entra com a Sua provisão, ó Pai. O Deus provedor está aqui. E Ele continua fazendo milagres. Obrigado a Deus por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós vamos chamar a Nadine para dar os nossos últimos avisos. Nós queremos agradecer mais uma vez, estou sem celular, a cada um dos nossos irmãos que estiveram conosco esta noite. Que os irmãos possam ter uma semana abençoada. A Nadine vai vir? Não vai vir? Convido vocês a colocar de pé. Nós estamos encerrando o nosso culto desta noite. Mais uma vez, feche teus olhos. Pai, obrigado. Obrigado por essa palavra que nos conforta, essa palavra que nos transforma, essa palavra, ó Deus, que nos dá esperança de um Deus provedor. Ó Pai, que o Senhor venha nos dar uma semana abençoada. Mesmo, ó Pai, que os problemas possam aparecer a partir de agora, que nós possamos confiar no Senhor, ó Pai. Que o Senhor é o Deus do milagre, é o Deus da provisão. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê uma semana abençoada, de renovo, de descanso, de refrigério para as nossas vidas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolações do Espírito Santo de Deus possam estar sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas para todo sempre.
em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vão em paz, que Deus nos abençoe.